RFI Convida. Elcio Ramalho. O fotógrafo Francisco Proner é o entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito prazer em receber você aqui nos estúdios da Rádio França Internacional, Francisco. Prazer estar aqui. Francisco, você esteve recentemente em Londres, onde acompanhou o início da audiência referente ao processo na Justiça Britânica da tragédia ambiental de Mariana. Um trabalho que você faz de acompanhamento, né, das vítimas que reclamam reparação na justiça, dos prejuízos e efeitos do rompimento em 2015 da barragem do Fundão, que, vamos lembrar, deixou 19 mortos e impactou várias cidades. Você está passando aqui em Paris, a caminho de Bruxelas, né, Francisco, onde vai apresentar a exposição de fotos Mariana, a arte da resistência. Então, eu gostaria, Francisco, de começar com você falando, né, o que você vai mostrar nessa exposição em Bruxelas, Francisco. Essa exposição trata de um trabalho de acompanhamento que eu fiz com os atingidos desse desastre de 2015. Trata de um tema que eu já venho procurando e pesquisando há alguns anos, que é o do impacto de empresas extrativistas em populações nativas e populações locais, né? Então, esse trabalho foi iniciado em 2023, em junho, e desde então eu venho visitando os territórios atingidos, desde a cidade onde aconteceu o rompimento da barragem, em Bento Rodrigues, até o mar. Então eu fiz várias visitas nos territórios que estão ao longo do Rio Doce. Isso você entrevista e fotografa e registra, né, o impacto, principalmente nas comunidades, enfim, que sofreram, né, com essa tragédia ambiental? Isso. Para mim é sempre um trabalho coletivo, assim, né? Acho que essa coisa de fotógrafo que viaja sozinho e faz as coisas de forma completamente independente, eu acho meio complicado e meio irreal também. Acho que a gente tem essa coisa no imaginário desse aventureiro que vai da National Geographic e faz as coisas e tal. Eu acho que é sempre um trabalho coletivo e tem sempre muita solidariedade das pessoas que estão no terreno, que vivem, né? E que fazem parte dessa história diretamente. Então, esse trabalho foi feito em conjunto com as populações, né, nos quilombos, nas aldeias indígenas, e nas comunidades atingidas, no estado de Minas Gerais e no Espírito Santo. Então, é um trabalho que contou muito com a solidariedade de muita gente. E o que você procura retratar melhor nesse trabalho, Francisco? Esse trabalho é um trabalho póstumo, né? Um trabalho pós o que aconteceu. Então, eu não estava lá em 2015, eu tinha 15 anos em 2015, e eu acabei fotografando em 2019 Brumadinho. Então, quando aconteceu o rompimento da barragem lá, eu estava lá. Então, foi um tema que já estava no meu histórico assim, de fotografia, mas agora, com essa iminência do julgamento do caso de Mariana, surgiu a possibilidade de eu ter acesso a essas pessoas, né? Então, me interessou e eu acho que é uma história importante que vai falar um pouco sobre a diferença da remediação ou que já existe para o que virá, né? Para o resultado que teremos no mês de outubro. Uhum. Então, no mês de outubro, né, você está fazendo referência, então, é o julgamento que começou, isso. Então, com uma audiência na semana passada em Londres, e você, inclusive, registrou também, né, acompanhou, né, Isso. Francisco, faz parte um pouco do acompanhamento desse processo. Eu tenho viajado acompanhando alguns atingidos, eu fui para a Colômbia com eles e fui 2 vezes para Londres. Justamente para fazer esse trabalho de, enfim, acompanhar o protesto que eles fazem para tentar trazer mais atenção internacional para o caso que estão enfrentando, né? Então, essa viagem, essa visita à Europa também, além da exposição, foi para isso.
Por que a importância, Francisco, da visibilidade dessa tragédia? No caso, então, dessa exposição em Bruxelas, né, que faz parte um pouco desse contexto, né, de dar realmente uma maior dimensão, uma dimensão internacional para uma tragédia, claro que marcou não só o Brasil, mas também marcou, por ser uma questão ambiental muito importante também, né, com repercussão, inclusive, fora do Brasil, né? Eu acho que a importância de trazer isso para a Europa é também entender por que esses casos geralmente correm na Europa, né? Essas empresas que provocam esse tipo de desastre, esse tipo de crime ambiental e humanitário até, elas são baseadas aqui. Então, por exemplo, a BHP e a Vale têm sede, ou tinham sede na época do desastre, aqui, em Londres, né? Então, é por isso que isso corre na Europa. E também para entender que essas empresas que têm esse tipo de... tem uma imagem diferente aqui na Europa do que tem lá no Brasil. Então, eu acho que é importante trazer esse trabalho para ser visto na Europa, para que as pessoas tenham consciência de que a imagem que é passada por aqui não é exatamente o que a gente tem no Brasil. Agora, Francisco, muito jovem ainda, como você inclusive já comentou, você optou por um trabalho de fotojornalismo engajado, voltado para questões relacionadas aos direitos humanos, né? Queria que você explicasse por que você se engajou por essa via. Bom, não sei. Acho que assim, acho que parte um pouco de uma formação que eu tive em casa, dos meus pais, da minha família e tudo. E também porque eu acho que a fotografia, para mim, é uma forma de participar de processos que eu não sei participar de outra forma, né? Então, assim, né, politicamente eu me alinho com os movimentos indígenas, e com o movimento negro, com o movimento quilombola, com o movimento, enfim, dos atingidos também. E eu acho que através da fotografia é a minha forma de alguma forma contribuir com isso, né? Pedindo licença sempre quando eu entro no território de cada um, mas assim, participar disso como uma atividade coletiva, de novo, assim, porque eu acho que é um caminho que a fotografia pode trazer alguma coisa interessante, assim. Além de alguns projetos pontuais, digamos assim, como esse, né, de Mariana, você tem um projeto mais amplo, né, justamente falando dessas comunidades da América Latina, não é? Gostaria que você comentasse desse projeto e em que ponto que ele está e qual a perspectiva de vê-lo publicado e divulgado. Isso. Então, em 2021 eu comecei esse trabalho, que na verdade eu vinha buscando muito tempo, assim, acho que muitos fotógrafos documentais e fotojornalistas procuram um trabalho, né, enfim, autoral e isso demora para aparecer, assim, né? Um tema que realmente você se apaixone e fique preso nisso por alguns anos até concluir, assim, né? E eu tô nesse processo de não concluir ainda, mas assim, tô procurando as próximas etapas. Em 2021 eu comecei esse trabalho sobre a exploração da América Latina e o neocolonialismo. Comecei ele em 2021 no Equador, na Amazônia do Equador, onde a exploração de petróleo é muito séria, muito forte e tem um impacto horrível na vida das pessoas, né? Que é uma região onde as pessoas estão sofrendo massivamente de câncer e com todos os indícios que trata-se de uma contaminação de água, de ar e de terra, por conta da exploração de petróleo de grandes empresas multinacionais europeias. Então, esse trabalho trata um pouco desse caminho, né? E eu sempre trato de tentar entender os países através da economia dos países. Então, se você pega, por exemplo, o Equador, quase metade da economia do Equador depende do petróleo. Então, se você pega a economia do Brasil, né, a gente tem uma importância do agronegócio. Depois eu viajo para o Brasil para acompanhar o Movimento Sem Terra, para falar um pouco sobre qual o impacto que o agronegócio tem na guerra que existe no campo brasileiro. E assim eu fui para o México, fui para o Equador, agora eu fui para o Peru no ano passado. E agora essa fase do Brasil também, essa etapa foi importante também para desenvolver esse trabalho sobre a América Latina. É um trabalho, então, de longo prazo, então. É. Agora, Francisco Proner, você hoje é celebrado como um dos grandes profissionais do fotojornalismo, da geração
não só no Brasil, mas também fora, reconhecido internacionalmente. Como é para você essa fase? Não, assim, né, claro, do seu reconhecimento, do seu trabalho, da importância, da relevância do seu trabalho. Como que você vive isso sendo tão jovem? Bom, para mim, o mais importante é sempre divulgar as histórias que eu estou fazendo, enfim, né? E eu acho que esses últimos anos têm sido bons nesse sentido, porque eu acho que existe um espaço que foi cavado por muita gente, né? Através de muito trabalho de convencimento, para que histórias latino-americanas existam, né? Nesses espaços de festivais, de prêmios, de coisas, de publicações. E eu acho que ainda existe, né, um caminho a ser trilhado. E eu fico feliz de poder participar e poder, enfim, divulgar algumas histórias nesses espaços que aparecem por aí, assim. Ok. Parabéns pelo seu Obrigado. trabalho, sempre muito relevante. Muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Muito obrigado por ter vindo aqui. Nós que já o entrevistamos várias vezes em festival, principalmente no Visa por Limagem, né? Que deu bastante repercussão também ao teu trabalho. Muito obrigado, Francisco Proner. Sucesso não apenas para a exposição Mariana, a arte da resistência, mas também para todos os seus projetos. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado.